Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o texto que é apresentado aqui no capítulo 6, dos versículos 7 ao 15 do Evangelho de Mateus. E como sempre, para que a nossa conversa aqui esteja em sintonia e você aproveite o máximo, é necessário que você tenha lido esses versículos antes de estar aqui neste vídeo. Caso contrário, pare agora mesmo, pegue sua Bíblia e leia. Capítulo 6, dos versículos 7 ao 15. Bora lá? Então, nesses versículos aqui, Jesus nos ensina o quê? A orar. Porém, não orar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, e aqui ele também condena uma prática que era muito comum naquela época, e até hoje, né? De fazer orações longas, repetitivas e mecânicas. Acho que esse que é o principal, né? Por quê? Porque pensando que ao repetir muitas palavras, seriam ouvidos por Deus. Então, e naquele tempo, hoje ainda, né? Havia muitas deidades, né, no mundo pagão antigo e ninguém sabia muito bem qual delas devia ser apaziguada, nem com que fórmula, né? Então, imagine como orar, né? Para quem orar, eram muitos deuses, muitos tipos de orações. Então, aí já dá pra gente entender um pouquinho do contexto dessa época, né? E aí o que acontece? Aí nesse momento Jesus chega, aí o que ele fala? Ele nos mostra que orar não é sobre quantidade ou eloquência, mas é sobre a sinceridade e a tua conexão com o Pai, né? De uma maneira individual. Então ele diz, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Isso significa que Deus conhece o nosso coração, que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós as expressarmos. Simples, né? É sobre ser sincera, é sobre falar com o coração. E ainda assim, a oração parece um mistério, né? Quem aí tem dificuldade? Então, muitas pessoas sabem que precisam orar, mas elas não têm muita certeza de como fazê-lo, como orar. E isso aconteceu comigo. Então, para mim, a oração sempre foi a deste exemplo aqui de Jesus, o Pai Nosso, né? Ou qualquer outra já pronta. E olha que muitas vezes eu nem sabia sobre o que se tratava e às vezes e eu falava, né? E quando em contrapartida, a oração ela deveria ser o meio quê? O meio de eu me encher do Espírito Santo e o meio de eu estar mais próxima de Deus, de aproximar o meu relacionamento com Ele. E se eu só repetia palavras em vão, ou seja, eu nem sabia como falar com Ele, né? Eu não sabia como orar. Então, eu nunca tinha orado com o coração, nunca tinha expresso as minhas reais angústias, alegrias, tristezas, os meus pedidos, perdão pelos meus pecados, né? E eu também já escutei isso do meu filho. E aqui em Mateus é muito legal porque Jesus nos mostra o quê? Uma estrutura de como que a gente deve orar. Então, olha só, anotem aí para que você possa praticar nas orações diárias de vocês. Primeiro ponto, expressar adoração e louvor. Ele fala aqui, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, aqui neste momento, a gente reconhece a santidade de Deus e nosso relacionamento com Ele como nosso Pai. Então, é uma oração que começa como uma reverência e submissão à autoridade dele, né? A sua autoridade. Ponto 2. Agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso nos lembra da nossa dependência diária de Deus para suprir nossas necessidades físicas e espirituais. Olha só, ponto 3. Anote aí. Fazer confissão do nosso pecado e buscar perdão. Falamos muito disso já, né? Ele fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O perdão, ele é central na vida cristã. Então, quando pedimos perdão a Deus, a gente também é chamado aqui a perdoar aquele que nos ofenderam. E Jesus enfatiza isso novamente aqui nos versículos, ó. Porque se ao perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha que central e que importante que é, né? Vamos lá? Quarto ponto, interceder e suplicar por outros e por nós mesmos. Ele diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui Jesus nos ensina a desejar a vinda do reino de Deus e a sua submissão à sua vontade, não a nossa. Né? Então isso nos lembra que a gente está orando por o quê? Por uma transformação total do mundo, onde os valores do céu sejam realizados aqui na terra e que nem sempre o que queremos é o melhor e é o que prevalece. Então nós precisamos orar pelos outros, orar pela política, pelos países, interceder através da oração. Isso é extremamente importante, né? E essa oração do Pai Nosso, ela é um modelo, né?
modelo de simplicidade, mas ele também tem profundidade. Não é uma fórmula mágica para a gente repetir de forma mecânica, mas ele é um convite a gente ter um relacionamento autêntico com Deus, onde buscamos a sua vontade, confiamos na sua provisão e vivemos uma vida de perdão. Então, ao orarmos essa oração, a gente está sendo o quê? Transformados à imagem de Cristo, que nos ensinou que o reino de Deus é feito de graça, de perdão e de comunhão com o Pai, né? E assim, acima de qualquer estrutura, desses 4 pontos que eu elenquei, né? Acima de qualquer estrutura, porque isso foi uma oração modelo que Jesus nos deixou. Você precisa fazer uma oração sincera, sem padrão, sem pudor, sem medo. Apenas jogue para fora tudo que tá no teu coração com sinceridade. Isso vai aumentar muito o seu relacionamento com Deus, vai te deixar muito mais íntima, mais próxima dele. Eu sei porque isso aconteceu comigo, né? E ainda acontece. E eu espero que esta aula tenha sido tão boa para você quanto foi para mim. Ler, reler, preparar tudo isso e pensar sobre esses pontos, né? E principalmente porque a gente faz, muitas vezes, essa oração, como eu falei lá no começo, de uma forma mecânica, né? E tá tudo bem a gente fazer essa oração, não tem problema, foi uma oração que Jesus nos ensinou, né? Mas com base nela, ele queria apresentar aqueles pontos que eu falei nessa aula e que são importantes. Então, por isso hoje eu quero deixar uma atividade para você. Olha só que legal, hoje tem tarefa. Eu quero que você coloque um louvor que você goste, sabe? Eu compartilhei uma playlist com vocês pelo Spotify. A mensagem tá ali fixada no grupo do Whats, né? Eu gosto, se você não gosta, não tem problema, né? Mas eu gosto de começar assim. Pegue um caderno que você tenha, feche teus olhos por um momento e imagine ali você e Deus conversando. Eu quero que você deixe o teu coração falar e eu quero que você fale com ele. Eu quero que você expresse a tua adoração, o teu agradecimento. Eu quero que você faça a confissão dos seus pecados. Eu quero que você ore com todo o teu coração. Olha que importante, com todo o teu coração. Aí depois, se você quiser, você pode pegar esse teu caderno, você pode escrever essa oração. Eu já fiz isso e por isso que eu tô dizendo que é legal para vocês fazerem. Escrever essa oração e fecha. E aí no dia seguinte tu vai lá e tu abre de novo teu caderno e tu vai ler essa oração. Você vai ver que é muito mais poderoso do que a gente imagina, o que a gente pede, sabe? Porque parece que quando a gente coloca nossas coisas no papel, elas começam a ter outro sentido, parece que elas são mais palpáveis, mais reais, né? Parece que os nossos sentimentos se tornam mais palpáveis. E a gente vê, e cada vez mais a gente vai orando de maneira mais sincera, né? E assim é possível a gente acessar e ler quando a gente quiser. Então, faça isso, tá? Tenho certeza que vai ser uma atividade muito boa pra você. E vai aumentar muito o teu relacionamento com Deus, que é muito, muito importante, que nosso relacionamento com ele seja cada vez mais próximo, né? Então, o meu desejo hoje para você é que você possa orar com todo o teu coração, de maneira sincera, sem medo, sem pudor, mas que você consiga colocar toda a sinceridade do teu coração na sua conversa com ele. Um beijo e até a próxima aula.